Olá, pessoal. Respondendo perguntas hoje aqui, para vocês. Na última aula do dia 22 de agosto, teve uma pergunta do Valdemar Domingues e ele perguntou o seguinte: qual a relação entre este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar? Trecho do versículo que eu citei em sala de aula no Gênesis 3,15, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que nós temos nesse versículo, Gênesis 3,15, que é chamado de o proto-evangelho? Esse versículo descreve de maneira enfática e resumidamente o resultado do embate entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então vamos ver como é que isso acontece. Antes de prosseguir, nós precisamos estabelecer um contexto, tá? Onde essas palavras foram ditas pelo próprio Deus. E qual é o contexto? A queda de Adão e Eva. Com a queda, nós temos aí a maldição que foi lançada primeiro sobre a serpente, depois sobre a mulher e finalmente sobre o homem. Vamos ler aqui então a parte que nos interessa para a pergunta. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. E a parte importante: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Bem, bastante atenção nesse ponto, o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, nós temos aqui a inimizade entre a mulher e a serpente, entre as sementes dela e o que uma semente faria, o que um provocaria de mal em relação ao outro. O primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: quando fala serpente aqui, a maldição lançada sobre a serpente, entenda, a maldição não foi lançada sobre o animal serpente, mas sobre aquele quem ela representava, no caso, o diabo. Essa maldição ela se refere a Satanás e não ao animal em si. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas teorias aí que falam que a serpente tinha perna, perdeu as pernas nessa época. Não é nada disso, Entendo que não tem nada a ver com isso. Simplesmente Deus está usando aqui o animal serpente para simbolizar o diabo. O que é muito claro no Apocalipse 12:9 e outros textos, onde ele usa esse termo serpente para se referir a Satanás, ao diabo, que também é chamado de o dragão. Da mesma forma que o cordeiro é usado para simbolizar Cristo, lá em João 1:29. Ou ainda, a pomba, que representa o Espírito Santo, Mateus 3:16. Temos os cães, que simbolizam os maus obreiros, lá em Filipenses 3:2. E temos as rãs, os sapos, que simbolizam espíritos malignos, lá no Apocalipse 16:13. Então perceberam? Então os animais aqui eles são uma alegoria, estão representando alguém, ali dentro de cada situação. Então a maldição sobre a serpente é a maldição sobre Satanás. A inimizade ali está sendo estabelecida nesse nível, não é com os animais em si. Então nós temos, vamos lá, resumindo o quadro. E vocês vão poder acompanhar isso olhando nas imagens que eu coloco para vocês aí na tela. Então, inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da mulher e a semente da serpente, prestem bem atenção nesse detalhe. O que nós temos aqui resumido, queridos? Que a semente da mulher, ela vai se resumir, ela vai convergir na pessoa de Cristo. Ele é o descendente. Só que tem a linhagem santa, a genealogia, que vai levar então a semente da mulher, a linhagem santa, até o Cristo. Do outro lado da serpente, nós temos a linhagem ímpia, aquela que começa com Caim, que vai convergir, no seu clímax, é o anticristo, em tempos diferentes de Cristo, no caso. E o que fala o texto? Que a serpente vai, então, ferir o calcanhar de Cristo, aqui. É o primeiro ponto. Mas como, Satanás vai ferir o calcanhar de Cristo? Porque calcanhar aqui está falando de vulnerabilidade. E quais são os pontos vulneráveis do Cristo? Pensando na divindade, nenhum. No entanto, temos que lembrar que ele encarnou, que ele esteve aqui. Então a humanidade de Cristo é o seu momento frágil. Ele está sujeito às coisas aqui desse mundo de N maneiras, vivendo aqui como nós. Então aqui ele está numa situação de fragilidade, a sua humanidade. Como a gente vê lá no finalzinho, antes da crucificação, ele fala para Deus,
Afasta de mim esse cálice se for possível. E ele fala mais ainda, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então percebe o momento de vulnerabilidade onde ele pode ser atingido. O outro ponto de vulnerabilidade é a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Então quando Satanás atinge o ser humano, ele está atingindo algo que fere o coração de Deus. Então isso também afetava a Cristo, porque ele veio aqui justamente para redimir o ser humano. Então, esses dois pontos, né, ele pode ferir, né, aí o calcanhar, no caso. Fora isso, nós temos um confronto entre as sementes em si. Por quê? Os filhos, né, da luz, né, os filhos daqueles que servem a Deus, sofrem a oposição daqueles que não servem, daqueles que são escravos ainda de Satanás. Então, existe esse confronto, né, sabemos disso, né, e Paulo fala um pouquinho lá em Gálatas capítulo 4, versículo 22 ao 31 sobre isso. Então, quando Satanás fere o calcanhar de Cristo, no primeiro ponto, ou seja, atingindo ele diretamente, que é levando-o à cruz, ocorre uma inversão de processos ali. Por quê? Olha o que Paulo escreve em Romanos 8, do 1 ao 4. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Presta atenção nessa parte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho da semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, no momento que Cristo vai para a cruz, ele sofre ali a morte, né? Sendo ferido na sua humanidade, no seu calcanhar, na sua parte humana, vamos pensar assim, há uma inversão daquilo que Satanás queria fazer. Por quê? Tudo que ele consegue é promover o sacrifício de Cristo, o sacrifício que nos liberta do domínio do pecado. Então, podemos dizer que essa ação de ferir o calcanhar acaba sendo um tiro que sai pela culatra, né? Usando a expressão popular aí. E vejam aqui o que o apóstolo João fala lá em 1 João 3, 7 e 8. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo, no caso Cristo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. O diabo pode até ferir a humanidade dele, direta ou indiretamente, mas ele veio para destruir, esmagar a cabeça da serpente. Isso fica mais claro ainda nas palavras do autor de Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15, quando ele diz assim: Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Então percebe? O sistema desse mundo, os religiosos, do Império Romano, eles se levantam contra o Cristo, levam Cristo à cruz. Só que ali está sendo feito o sacrifício que termina por destruir o poder de Satanás. Esmaga a cabeça da serpente. Então o que nós temos aqui é uma via de mão dupla. A ferida no calcanhar é o sacrifício que esmaga a cabeça da serpente. É simples assim, né, o processo que aconteceu ali. Mas o confronto continua. Tá? Esse confronto não terminou ali na cruz. Esse confronto ele vai ser definido com a ressurreição. No momento que Cristo ressuscita, então ele determina o fim do poder de Satanás sobre a morte e sobre o pecado também. É óbvio que hoje nós ainda não desfrutamos de tudo isso que estamos na carne, mas já temos aquele que venceu e que pode nos capacitar a se opor, né, às ações de Satanás. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Nós recebemos autoridade contra as obras das trevas, contra os efeitos do pecado, por assim dizer.
E esse confronto, percebam, ele acontece em cima, né? Ele é Cristo versus o diabo. É ali, é no mundo espiritual que está o confronto espiritual. Mas tem o confronto local, das duas sementes ainda, que o povo de Deus e aqueles que ainda são incrédulos. Um se opõe ao outro o tempo todo. E o conflito também acontece mais adiante, pensando até em termos escatológicos. Ele acontece no Armagedon, quando o Cristo retorna e derrota o anticristo, né? E prende Satanás por 1000 anos. Percebe? O confronto continua, ele está preso, mas ele vai ser solto. E tem um segundo confronto, em Gog e Magog. E isso, o confronto termina definitivamente no juízo final. Quando então, né, todas as forças das trevas e todos que seguiram a ele são lançados no lago de fogo e começa a eternidade também dos filhos de Deus. Aí o confronto se encerra. Percebem? Tudo isso está resumido em Gênesis 3,15. Ferir, né, o calcanhar e pisar na cabeça. É o resumo de tudo isso aqui, que a gente tem N coisas que nós podemos falar e estudar, e vamos ver mais coisas também na questão de escatologia. Perfeito, queridos? É isso. Então, esmagar a cabeça, ferir o calcanhar, é a história da nossa redenção. Tá? Espero que isso aqui ajude, então, o Valdemar com a sua dúvida. Se não, você pode nos enviar aí outras questões e nós vamos conversando. Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.